Liga o 12 e o 13, por favor. Ajuda nós aí. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glórias a Deus. Mais uma terça-feira na casa do Senhor, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. No capítulo 5, versículo 3, nós vamos ler. Esther. Lá pro comecinho da Bíblia. Nós quase não lemos esse livro, então a gente fica meio dificinho para achar. Esther, capítulo 5, versículo 3. Neemias, Esther, Jó. Olha lá, perto do Neemias, do Jó. Geralmente a gente fala de Esther no culto de mulheres, né? Aí. Vamos lá, eu vou ler então. Esther 5:3 diz o seguinte: O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Glórias a Deus, então vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, por este momento, Senhor, pela palavra que o Senhor vai nos dar agora. Pai, que eu seja instrumento, Deus, abre os nossos ouvidos, ó Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para que os teus ensinamentos, eles venham penetrar, Senhor, no nosso coração, que venham transformar a nossa vida, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Eu estava, esses dias aí atrás, lendo o livro de Esther, vendo algumas devocionais lá, e eu fiquei admirada quando eu peguei um caderno lá e estava lá esse versículo, e aquele dia um monte de coisas escritas, um monte de coisas que o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu ainda falei assim, nossa, como a palavra do Senhor se renova. Da onde que eu tirei tudo isso com esse versículo? E eu lembrava disso e eu comecei a falar que realmente quando a gente fala que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, isso verdadeiramente acontece. Porque às vezes você passa por um capítulo, por algo da Bíblia e aquilo fala com você de uma maneira tão extraordinária, tão tremenda. E de repente quando você novamente passa por ele, Deus ele refaz tudo aquilo, ele fala coisas diferentes, ele ensina coisas diferentes, exatamente com o mesmo versículo. E os dias foram se passando, e até que chegou o meu dia da escala, e ontem eu estava pensando e orando para saber o que nós iríamos pregar hoje, né? E novamente o livro de Esther me veio à mente, e justamente com esse versículo. O livro de Esther não é um livro muito comum. Como eu falei, ele é mais lido pelas mulheres, né? Porque Esther é um exemplo de mulher para nós mulheres. Então, geralmente, a gente costuma ouvir em cultos femininos. Mas a gente não tem por hábito muitas pregações. Eu, pelo menos, não ouvi falar sobre o livro de Esther. Então, eu vou fazer um breve relatozinho da história de Esther aqui, para que você não fique desconectado aí. Então, o livro de Esther, ele descreve uma época do Antigo Testamento pós-exílio. Depois que o rei da Síria, o rei Ciro, ele libertou o povo que estava cativo lá, alguns dos judeus eles não foram embora. Ele permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém. Alguns dos judeus eles retornaram, mas alguns permaneceram lá na Pérsia. E isso fez com que eles, devido ao tempo de anos que eles estavam lá, eles não desejaram ficar. E Esther, ela foi uma dessas pessoas. Ela era uma moça órfã e ela foi criada pelo seu primo, que se chamava Mordecai. E eles viviam lá, nesse período, juntamente lá com os demais, né? Eles eram estrangeiros naquela terra. E
houve uma certa feita lá em que a rainha desse rei, ela foi deposta. Ela foi, tirada do trono. E então, foi sugerido ao rei que ele escolhessem algumas mulheres, algumas virgens de todos os reinos ali, de toda a região, para que viessem até a presença do rei e para que ele escolhesse uma pessoa. Houveram várias mulheres que vieram, elas passaram lá por um período, de tratamento, de embelezamento, foram lá. E o eunuco, que era o responsável pelo harém lá, de cuidar das mulheres, ele já gostou de Esther desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento em que ele a viu, ele gostou dela. E isso fez com que ele simpatizasse com ela, com que ele cuidasse, com que ele colocasse as melhores servas para cuidar dela, porque ele deu um tratamento, do tratamento especial para todas, ele ainda deu um tratamento mais especial para Esther, porque talvez ele acreditasse que ela seria a escolhida do rei. Para que ela fosse escolhida do rei, ela precisaria ser levada à presença dele, e ele tinha que chamá-la novamente. E não só chamá-la novamente, mas como lembrar do nome dela, porque ele precisava chamá-la pelo nome. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Esther, ela foi para conhecer o rei se agradou dela. A palavra diz que Esther era bonita, que Esther era amável. Então, a beleza, a simplicidade dela fez com que ela conquistasse o coração do rei. E então, ela acabou se tornando a nova rainha do rei da Pérsia. No entanto, obrigada. Vamos molhar a palavra, que seca. No entanto, o tio dela, quando Esther ela foi lá selecionada, o tio dela, o Mordecai, o primo, ele foi lá e falou assim para ela: você não conte para ninguém que você é judia. Você não deixa. Então, Esther, ela escondeu as suas origens. Ela não contou que ela era estrangeira naquela terra. Ninguém sabia, na verdade, que Esther era uma moça judia. Então, na verdade, uma moça estrangeira, judia, sem nenhuma estirpe, vamos dizer assim, Quando é cachorro, a gente fala pedigree. Quando é gente, a gente fala o quê? Mas sem nenhum status, acabou sendo eleita a rainha, do reino naquele momento mais poderoso de toda a região ali, de toda. Então, ela acabou se tornando rainha com essa escolha. E é a partir daqui que eu quero falar alguns pontos. Eu quero que nós olhemos para a história de Esther e que nós encontremos algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O tema que eu coloquei aqui hoje para a pregação foi confrontos inevitáveis. Há alguns confrontos em nossas vidas que eles são inevitáveis. O rei, ele tinha um primeiro-ministro que ele não gostava do primo de Esther, ele não gostava de Mordecai. Justamente porque, pelo fato de Mordecai ser um judeu, ele não se prostrava, ele não se inclinava quando o primeiro-ministro passava. E as pessoas zombavam, as pessoas falavam: você viu que fulano não faz isso? Mordecai, ele não se prostra quando está ao seu lado. Quando você passa, ele não te respeita. E isso começou a gerar no primeiro-ministro um certo ranço, E ele acabou planejando que ele queria matar a Mordecai, mas não somente a ele que ele tinha raiva, mas ele queria exterminar todo o povo judeu. E então ele foi até o rei e induzindo ao rei, ele pediu para que o rei fizesse um decreto real, para que ele permitisse que todos os judeus eles fossem mortos pelas mãos lá dos persas. E o rei, por ser um homem de confiança, o primeiro-ministro com certeza era o braço direito dele, o rei permitiu que esse decreto fosse feito. E foi a partir daqui que o povo judeu ele passou novamente a ter um confronto inevitável, algo do qual não se podia fugir, um momento do qual não tinha como
teoricamente se escapar. O povo estava condenado, eles seriam mortos, havia uma data para que isso acontecesse. E então o povo começou a ficar desesperado, principalmente Mordecai. E Mordecai, ele vai até Esther, ele chega até Esther, ele vai até Esther, pede para falar com ela e fala e conta isso para ela. Ó, eu quero que vocês digam para ela que nós, judeus, vamos ser exterminados por conta do primeiro-ministro. E a primeira coisa que Esther faz, a primeira coisa que, a primeira reação dela, ela foge. Então, a primeira lição que a gente precisa entender é que há alguns confrontos nas nossas vidas, que eles são inevitáveis. Imediatamente, Esther se esquivou. Ela manda dizer pro primo dela, ela fala assim: eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer, porque ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. E já faz um mês que o rei não me chama. Então, não tem o que fazer. E então ela manda esse recado pro primo dela. Quando ela manda esse recado pro primo dela, o primo dela, ele manda um outro recado para ela. Ele fala assim, deixa eu achar aqui. Ele fala bem exatamente assim, ó. Não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus não morrerá. Pelo contrário, se você não fizer nada, talvez dos céus virá o nosso socorro, e somente você morrerá. Quem sabe não foi por isso que você se tornou rainha. Então Mordecai, ele abre os olhos de Esther, ele fala para ela assim: não pense que você vai se livrar dessa não, porque você também é judia. Então não adianta fugir, nós precisamos fazer algo, e você é a pessoa preparada para isso, você é a mulher. Quem sabe você não está aí justamente por isso. Deus conhece todas as coisas, quem sabe você não é quem vai salvar o povo. Mas se você se negar, se você decidir, se você não fazer, talvez Deus mande um outro socorro, mas você vai padecer e vai pagar por isso. Na nossa vida acontece exatamente as mesmas coisas. Às vezes nós passamos por alguns confrontos, às vezes a gente passa por algumas dificuldades e alguns problemas que são inevitáveis. Geralmente, como cristãos, a gente é aconselhado, é orientado a evitar confrontos, a não brigar, a não entrar em conflitos. Mas tem alguns conflitos, algumas coisas na nossa vida que não tem. Nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque somente dessa maneira nós vamos conseguir enfrentar e vencer as dificuldades. Só que a tendência natural nossa é fugir. A nossa tendência natural é correr. Se nós pudermos evitar e contornar as dificuldades, a gente tenta. Só que os problemas nas nossas vidas, geralmente eles acontecem para que nós venhamos a crescer, para que a gente venha a amadurecer. Então, se nós não enfrentamos os nossos problemas, se nós não enfrentamos os momentos de confrontos e as dificuldades, nós acabamos não crescendo, e a gente acaba retrocedendo e não conseguimos fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que há coisas que devemos evitar, mas alguns confrontos não tem como. Então, como cristãos, nós precisamos nos posicionar, porque há lutas na nossa vida que nós precisamos enfrentar. Há momentos e coisas que acontecem na nossa vida, há batalhas que não tem como a gente sair, não tem como a gente estar fora. Quando eu escrevia essa parte, Deus estava me lembrando e falando sobre o momento político que nós temos vivido, tanta instabilidade, tanta coisa estamos vivendo aí. E Deus falava assim: se importando ou não se importando, as coisas vão acontecer. Então, assim, você precisa se posicionar, você tem que orar, porque às vezes a gente pensa que não vai acontecer. Mas o que eu tenho a ver com isso? Está tão longe, está tão distante de mim. Mas, exatamente como Mordecai falou para Esther, falou assim: não pense você que não será atingido. Não pense você que a guerra da Ucrânia não tem nada a ver comigo.
Não pense você que, né, é tão longe, não, essas coisas não têm nada a ver comigo. Não, tem a ver conosco também. Nós, como cristãos, nós precisamos nos impor, nós precisamos orar, a gente precisa interceder, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque todas essas coisas, alguns confrontos, algumas dificuldades, elas não há como evitar. Se a guerra vir, nós vamos padecer. Seja onde for, se for, está longe daqui, está perto daqui, mas se isso acontecer, nós vamos padecer. Se a perseguição começar, todo cristão, ele vai sofrer. Não é de uma ou outra denominação. Se as coisas estão, ou seja, nós precisamos nos posicionar, tomar a frente para que nós venhamos a vencer essa batalha e não fugir dela, né? Porque fugir das batalhas não é e nunca será a solução para os nossos problemas. Então nós precisamos encarar os nossos problemas de frente. A segunda lição que nós aprendemos com a história de Esther aqui é que nós devemos buscar a direção de Deus. Quando Mordecai ele alertou Esther e falou para ela que ela podia não escapar da situação, ela tomou uma postura, ela mandou um recado para ele e disse assim: peça então para que o povo jejue, porque eu e as minhas servas também iremos jejuar. E ela decretou um jejum de 3 dias para todo o povo judeu. E todo mundo jejuou para esses 3 dias, para que ela tivesse uma direção de Deus, para que Deus desse uma estratégia, para que ela conseguisse convencer o rei, para que ela conseguisse mudar a sorte do seu povo, para que ela conseguisse que de alguma maneira eles pudessem ser salvos dessa condenação, porque eles já estavam condenados, o decreto já havia sido lançado e levado para todas as províncias lá. E o que ela fez? Ela não se desesperou. Ela não saiu que nem uma louca implorando para o rei por misericórdia. Ela não foi simplesmente ignorando as regras do palácio, porque não havia maneira de chegar à presença do rei sem ser convocado, sem ser chamado. Ela não entrou lá como uma louca, correndo risco de morte, sendo desnecessariamente entrando lá no confronto. Ela se preparou, ela orou, ela jejuou, ela preparou o momento para que então ela entrasse na presença do rei. E quando ela entrou, quando o rei permitiu que ela entrasse aonde ele estava, para que ela falasse o que ela desejava, porque ela tinha um pedido e ele sabia disso. Todo mundo ia lá para pedir, né? Provavelmente todo mundo que estava lá no salão do rei ia para pedir alguma coisa. Então ele sabia que ela queria algo. E ele pergunta para ela o que ela quer. No entanto, Esther não fala para ela: eu quero que você acabe e tire esse decreto. Eu quero que você acabe com isso, vão matar o meu povo. Ela convida o rei e o primeiro-ministro para um jantar. Ela fala assim que ela gostaria de servir um banquete para ele e para o primeiro-ministro. E Esther, ela faz esse banquete para ele. Ela prepara o ambiente, ela prepara um momento apropriado para poder então falar, para que os ouvidos do rei estivessem atentos àquilo que ela fosse falar, à petição que ela fosse fazer. Afinal, ela não somente iria pedir a salvação do seu povo, mas ela precisava acusar a pessoa que estava levando o seu povo àquele decreto. Então ela precisava mostrar para o rei quem era o primeiro-ministro e as intenções dele. E isso realmente aconteceu. Ela soube esperar esse momento. O primeiro banquete, ela não fala nada, ela convida novamente o rei e o primeiro-ministro para jantar uma segunda vez, para um segundo banquete, e somente então Esther fala para o rei o que está acontecendo. Mas ainda assim, ela não fala de uma maneira qualquer. Ela usa de sabedoria, ela usa da instrução de Deus. E aqui entra a terceira lição que a gente aprende com Esther hoje, que nós devemos esperar o momento ideal.
Há um momento ideal para todas as coisas. Esther, ela esperou o momento ideal para fazer o seu pedido para o rei, para que então ela pudesse ser atendida. Às vezes, nós fazemos as coisas, nós estamos no propósito certo, a gente sabe o que precisa ser feito, só que nós não sabemos esperar o tempo apropriado. A gente não consegue encontrar, a gente não consegue esperar o momento ideal para resolver os nossos problemas. Esperar a direção de Deus para que então a gente venha a solucionar aquele momento de dificuldade. Mas a Esther, ela soube esperar um momento favorável. E mais do que isso, ela usou as palavras corretas para alcançar o favor do rei. Ela disse assim, se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que salve a minha vida e a vida do meu povo. Então Esther teve sabedoria para falar e conseguir aquilo que ela desejava, porque o rei realmente ele tomou uma providência. Muitas vezes nos falta a sabedoria. A gente até busca a direção de Deus, às vezes a gente encontra um momento ideal, um momento apropriado para falar, mas a nossa falta de sabedoria acaba nos trazendo mais problemas ao invés de solução para aqueles. Nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos oriente as nossas palavras, porque por vezes a forma pela qual falamos, a maneira pela qual nós conduzimos a estratégia que Deus nos dá para resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades, ela é errada. Nós perdemos. A forma de nós falarmos, às vezes, faz com que a gente erre. Eu coloquei aqui que, às vezes, a forma como que a gente fala, né, ela traz alguns conflitos. Uma coisa é você chegar para alguém e falar para ele que ele é mentiroso. Outra é você mostrar para ele que ele está faltando com a verdade. Então, existem formas de se falar. Uma coisa é você chegar para alguém e falar para ele que é desonesto. Outra é você mostrar para ele que ele não está agindo com retidão, que ele não está sendo sincero. Então, a forma pela qual Esther falou com o rei levou ela a conseguir esse momento de sucesso, levou ela a conseguir a atenção do rei para que ela pudesse salvar o seu povo, para que ela pudesse conduzir o seu povo para ser salvo, né, deste momento de morte. Então, esperar o momento ideal e ter prudência e sabedoria nas palavras é essencial para vencermos os confrontos inevitáveis. Então, quarta lição que a gente aprende hoje nunca é tarde para mudar uma situação. Por vezes, as nossas atitudes, por vezes, nós agimos da maneira errada. Por vezes, né, a ação que nós tomamos, a forma com que nós lidamos com o problema, ela é errada. Mas o livro de Esther nos ensina que nunca é tarde demais para mudar uma situação. O rei, ele matou o primeiro-ministro. Ele matou o primeiro-ministro pela estratégia, pelo plano que ele fez, né, para matar os judeus. Ele percebeu que ele havia sido usado como fonte para causar dano a esse povo, e ele matou o primeiro-ministro. Mas ele não pôde revogar o decreto. Não havia como, porque o decreto de um rei era irrevogável. Então, não havia uma maneira dele voltar atrás. Não tinha como ele falar, Esther, não vou escrever um novo decreto aqui e a partir de agora a morte dos judeus vai ser cancelada. Não havia essa possibilidade. Mas, ainda assim, ele permitiu que os judeus lutassem pela própria vida. Então, ele permitiu que os judeus se defendessem, que houvesse defesa. E houve guerra, houve batalha, e os judeus, eles venceram essa batalha. E muitos prevaleceram.
Depois que isso aconteceu, depois que o dia foi decretado, os judeus venceram a batalha, os judeus derrotaram seus inimigos. Mordecai, ele foi nomeado como o primeiro-ministro, e Esther, ela foi a salvadora do seu povo. Então, que nós possamos olhar para essa história, que nós possamos olhar para a nossa vida e entender que Deus, ele tem planos para nós. Entender que Deus, ele faz com que o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, ele venha através das dificuldades, ele vem através dos problemas, e que nós venhamos a aprender a lidar com essas situações, que nós venhamos a aprender a lidar com as dificuldades, e que Deus, ele venha nos orientar e nos guiar, que nós possamos verdadeiramente buscar através dessas lições, através dessa palavra, a solução para os nossos momentos de dificuldade. Esther, ela não falhou em cumprir a sua missão. Ela foi corajosa, ela aceitou o desafio que lhe foi imposto, ela se preparou espiritualmente para a situação e ela confiou na providência divina. Então, Esther, ela usou da sua fé, ela usou da sua coragem, ela usou da sua busca, do seu momento de intimidade com Deus, para buscar uma solução e salvar o seu povo. Que assim como Esther, nós também possamos agir dessa maneira, que assim como ela, nós possamos superar as dificuldades, nós possamos passar pelos momentos difíceis, que venhamos realmente cumprir a nossa missão. Nós sabemos, ouvimos que Deus tem planos para nossas vidas, nós sempre estamos ouvindo isso da palavra de Deus, que nós temos que nos preparar, que Deus tem uma missão para nós. Então, que nós venhamos verdadeiramente buscar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, quais são os planos que Ele tem para nós. Que quando nós olhemos para os transtornos, quando nós olhamos para os confrontos da nossa vida, que a gente venha a olhar isso com um olhar diferente. Que nós venhamos ver como um degrau para que a gente venha a crescer, amadurecer, que nós venhamos ver os problemas e as dificuldades, não como algo para nos derrotar, não como algo para nos acabar, para nos destruir, mas pelo contrário, para nos fazer prosperar, para nos fazer crescer. Porque Deus, essa é a maneira pela qual Deus trabalha. Deus, ele trabalha nas nossas vidas, através das dificuldades, através dos sofrimentos. E a escolha é nossa, se as dificuldades, os sofrimentos e os problemas, eles vão nos fazer ir para frente, nos fazer amadurecer, ou nos fazer sofrer. Porque as duas alternativas, elas podem acontecer na nossa vida. Amém? Coloque-se de pé, então, vamos orar. Glórias a Deus. Que nós possamos refletir nessa palavra hoje e entender que a direção de Deus para as nossas